Estamos de volta aí, certo? Dessa vez com regra de 3 simples, onde obteremos apenas duas grandezas, certo? Lembrando que a regra de 3 simples ela pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional, certo? A gente vai ver aí os dois exemplos, certo? Eu vou resolver aqui alguns exemplos com vocês e lembrando que a regra de 3 simples ela é uma proporção, certo? Então a gente na verdade vai usar aquela regrinha da proporção para resolver os problemas que utilizam regra de 3 simples. A gente tem, na verdade, a gente conhece 3 grandezas e quer descobrir a outra, certo? Então aqui um exemplo de regra de 3 simples diretamente proporcional, certo? Onofre, caixa de uma agência bancária, constatou que leva em média 5 minutos para atender 3 clientes. Qual é o tempo que o Onofre vai levar para atender os 36 clientes que estão na fila? Então, a regra de 3 aqui é uma proporção, certo? Ele leva 5 minutos para 3 clientes. E então, quantos minutos ele vai levar para 36, né? Ou seja, eu vou colocar o X aqui, certo? Como uma incógnita para descobrir o valor dela. E aí, no caso, como é uma proporção direta, a gente vai usar o meio pelos extremos, certo? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 5 vezes 36 é igual a 3 vezes x, certo? 3x igual a 180. Então, x é igual a 180 dividido por 3. Lembrando que o 180 ele é o resultado aqui de 36 vezes 5, certo? E aí 180 dividido por 3 dá 60 minutos, né, que é igual a 1 hora, certo? Lembrando que aqui, essas setinhas aqui para cima estão indicando que são diretamente proporcionais, certo? Quanto maior o tempo, maior a quantidade de clientes ele vai aumentar, certo? Se ao aumentar os minutos, também vai aumentar a quantidade de clientes que ele vai atender. Então, diretamente proporcional, né? Se aumenta de um lado, também aumenta do outro. Outro problema de proporção diretamente proporcional, certo? Quero ampliar uma foto 3x4, 3 centímetros de largura e 4 centímetros de comprimento, de forma que a nova foto tenha 10,5 centímetros de largura. Qual será o comprimento da foto ampliada? Então a gente vai colocar aqui uma coluna para largura, outra para o comprimento. Então 3 para 4, né? 3 de largura para 4 de comprimento. E a nova foto vai ter 10,5 de largura para x comprimento, que é o que eu quero descobrir. Então, como é diretamente proporcional, né? Quanto maior a largura da foto, né? Maior também ela terá comprimento. Nós vamos multiplicar aqui meio pelos extremos, certo? 3 vezes x igual a 10,5 vezes 4. Então 3x igual a 42. 42 é o resultado de 10,5 vezes 4. E aí vai passar o 3 dividindo, né? Então 42 dividido por 3, 14 centímetros, certo? Então a nova foto terá 14 centímetros de comprimento. Bom, aqui a gente vai ver um problema de proporção inversamente proporcional, certo? Em um treino de Fórmula 1, um piloto fez o percurso em 18 segundos, com uma velocidade média de 200 km por hora. Se a velocidade média fosse 240 km por hora, qual seria o tempo gasto do percurso? Bom, então aqui, você tem que entender que ela é inversamente proporcional. Por quê? Porque quanto maior for a velocidade, menor vai ser o tempo que ele vai completar o percurso, certo? Então, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui, certo? Então, aumenta de um lado, diminui do outro. Você já tem que entender que é inversamente proporcional, certo? E aí, quando for inversamente proporcional, o que é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar não
da forma anterior, né, que é meio pelos extremos. A gente vai multiplicar aqui, ó, x vezes 240 igual a 18 vezes 200, certo? Quando for inversamente proporcional, você pode fazer dessa forma, certo? Você pode não multiplica em x, mas multiplica aqui na horizontal, certo? Ó, x vezes 240 igual 18 vezes 200. Outra forma também de você fazer é do lado que está a setinha para baixo, né? Aqui, ó, você inverter, certo? Colocar o 240 em cima e o 200 embaixo, e aí multiplica meio pelos extremos, certo? Tem essas duas maneiras de fazer, mas vamos fazer seguindo a setinha do jeito que eu coloquei aqui, certo? Ó, inversamente proporcional, eu multiplico direto aqui, ó, não multiplico, né, meio pelos extremos. Então, ó, x vezes 240 igual a 18 vezes 200. Então, 18 vezes 200 dá 3.600. Então, eu vou passar o 240 dividindo, certo? Ó, 3.600 dividido por 240 vai resultar aí 15 segundos, certo? Então, se a velocidade ele fosse 240, ele completaria o percurso em 15 segundos. A gente percebe quando é inversamente proporcional dessa forma, certo? Se de uma grandeza você vê que aumentando ela, o outro vai diminuir, então é inversamente proporcional, e aí a gente pode fazer dessa forma que eu fiz aqui, certo? Em vez de multiplicar meio pelos extremos, pode multiplicar dessa forma. Aqui outro problema de grandeza inversamente proporcional, certo? Para construir a cobertura de uma quadra de basquete, 25 operários levaram 48 dias. Se fosse construída uma cobertura idêntica em outra quadra e fosse contratados 30 operários com as mesmas qualificações que os primeiros, em quantos dias a cobertura estaria pronta? Seguinte, 25 operários, né, completam em 48 dias. Se eu aumentar a quantidade de operários, vai reduzir, né, a quantidade de dias, porque mais gente trabalhando, mais rápido termina a obra, certo? Então, ou seja, se você aumentar a quantidade de operários, vai diminuir a quantidade de dias necessários para concluir a obra, né? No caso aí a cobertura, né, da quadra de basquete. Ou seja, é grandeza inversamente proporcional. Então, pode fazer do jeito que eu falei, né? 30 vezes x igual a 25 vezes 48. Somente quando for inversamente proporcional você multiplica dessa forma. Se for diretamente, multiplica meio pelos extremos, certo? Ou ainda você pode trocar, né? Inverter aqui, colocar o 30 em cima e o 25 embaixo e fazer da mesma forma que quando era grandezas diretamente proporcional, certo? Então aí 30 vezes x igual a 1.200, né, que é o resultado de 25 vezes 48, e aí passo o 30 dividindo, então dá 40. Aqui tem um errinho, certo? Não é 300 embaixo, é para ser 30. Então, 1.200 dividido por 30 dá 40, no caso aqui 40 dias seria o tempo necessário para concluir, né, com 30 operários ao invés de 25, certo? Então, pessoal, a gente termina por aqui, vamos deixar aí algumas questões para vocês tentarem fazer. Até mais.